Identidade de gênero é como você, na sua cabeça, pensa sobre si mesmo. Expressão de gênero é como você demonstra o seu gênero pela forma de agir, se vestir, interagir e se expressar. Sexo biológico é a sua condição biológica de nascimento. Orientação sexual refere-se a que você é fisicamente, psicologicamente e espiritualmente atraído, baseado no seu sexo e gênero em relação a outro. Transgênero é a pessoa que não se identifica com o gênero designado a ela no nascimento. Cisgênero é a pessoa que se identifica com o gênero designado a ela no nascimento. Uma pessoa homossexual é morta a cada 28 horas no Brasil. Um estudo divulgado em dezembro de 2014 mostra que o Brasil é líder no continente americano em número de mortes violentas de pessoas trans. Quando se trata de entender o próximo, todo cuidado é pouco para não causarmos nenhum problema. E, em se tratando de gênero, isso exige ainda mais atenção. Queremos que suas dúvidas sejam respondidas e é isso que tentaremos fazer aqui. Bom dia, nós vamos fazer agora uma roda de debates com Joy Costa e Soraya Barreto. A gente coletou algumas perguntas pelo campus da Federal com dúvidas reais dos alunos e a gente vai tirar agora algumas dúvidas com eles. A primeira pergunta é: a partir de que idade uma criança se identifica como trans e como isso ocorreu com você? Então, é meio complicado porque varia muito, né? Eu não posso falar por todo mundo. Mas partindo do princípio que é uma construção, a nossa identidade de gênero é uma construção, é muito difícil a gente designar e se entender como trans na infância, porque a gente não tem essa informação quando a gente é criança. Conforme a gente vai crescendo, eu falo por mim, conforme eu fui crescendo, a gente foi aprendendo os conceitos de sexualidade. E não na escola, mas na sociedade, né? A escola também não pauta isso. E a gente foi aprendendo a questão da sexualidade. E eu, particularmente, desde os 9 anos, 8 anos, eu sinto algo diferente. Eu sinto que eu não sou igual à minha amiguinha e também não sou igual ao meu amiguinho. Eu era alguma coisa ali que não estava se encaixando. E aí disseram pra mim que eu poderia me identificar como um homem. Eu não precisava ser mulher, feito me disseram. E foi fantástico pra mim descobrir aquilo, mas também não me contemplava. Também não me sentia um homem. Eu não me sentia uma mulher, não me sentia lésbica, não me sentia um homem. Então foi uma fase muito complicada, que acarretou muitos problemas psicológicos, inclusive. E por meio de uma pessoa iluminada na minha vida, eu descobri a não-binariedade de gênero, que é um termo guarda-chuva para várias identidades de gêneros, que dizia que eu não precisava ser homem ou ser mulher. Tem muita coisa além disso. E aí, mais pesquisa, eu descobri o termo bigênero, que é uma pessoa que se identifica com os dois gêneros binários, como homem e como mulher, não de forma simultânea. E, finalmente, eu me senti contemplada. A segunda pergunta, eu acho que é uma dúvida de muita gente, que é qual a diferença entre travesti, transexual e transgênero? Em geral, essa dúvida ela é permeada porque assim, a gente cada dia mais descobre novos nomes e aparecem novas nomenclaturas, como já colocou aqui, né, bigênero, muita gente até desconhece esses termos. Por isso que não há um consenso, há, na verdade, um entendimento vasto de que transgênero, ao meu ver, falando Soraya, como pesquisadora, o transgênero está muito ligado a essa relação realmente mutável, transitória, onde a gente transita em vários lugares, eu não preciso dessa caixinha específica, né? E travesti e transexual é a mesma coisa, na verdade, sendo que com ideais políticos, né? E questões de classe diferentes. Muitas pessoas definem erroneamente a diferenciação entre travesti e transexual, como transexual seja aquela mulher que fez cirurgia e travesti que não fez. A próxima pergunta é preciso mudar a sua aparência e seu modo de vestir para se reconhecer como trans? A roupa, o modo de agir, o seu cabelo, isso não vai influenciar em nada, isso somente é a forma como você quer se apresentar, sabe? Não tem absolutamente nada a ver. A próxima é qual a relação entre identidade de gênero e identidade sexual? Há uma relação próxima e ao mesmo tempo distante dessas palavras. Na verdade, a palavra que é mais utilizada nos estudos de gênero é identidade de gênero. Ela abarca todas essas questões. Identidade sexual tem historicamente sido utilizada com dois sinônimos específicos dentro do estudo de gênero, como orientação sexual,
né? E como identidade de gênero, coisas distintas. Sendo identidade de gênero, na verdade, como eu me identifico enquanto gênero. Se eu sou cis, se eu me identifico com o sexo com a que me deram quando eu nasci, ou se eu sou uma pessoa trans que eu não me identifico com essa caixinha específica, com esse binarismo, como o Jorge colocou, e eu me identifico com outra coisa, ou com um ou com outro. A próxima pergunta é se é necessário redesignação para se reconhecer como trans. Cirurgia? Não, de forma nenhuma. Outra coisa também, né, que a gente está tentando quebrar isso, porque o negócio do travesti transexual só era quem tinha cirurgia. E a cirurgia é uma coisa até meio utópica aqui no Brasil. Você tem que ser de classe alta, você tem que ter muita influência para poder fazer a cirurgia. No máximo de mamoplastia, que é mais fácil de fazer. Mas a cirurgia dos órgãos sexuais é muito difícil. Isso não influencia em como você se identifica, em como você quer se apresentar, sabe? Nem como você se relaciona. Isso não influencia em nada. É uma ideia que a gente está querendo quebrar também. Porque as pessoas cis têm muito essa visão, inclusive para se relacionar com pessoas que são trans. Tem gente que diz, não tenho preconceito, eu até ficaria com a mulher trans, mas se ela tivesse feito a cirurgia, porque eu não sou gay. E estar com uma mulher trans que não fez cirurgia não faz de você gay. Porque eu acho, na minha visão, a orientação sexual não é a atração pelo órgão sexual da pessoa, e sim como a pessoa se apresenta, sabe? No máximo. Como é a inserção em outros grupos sociais? É complicado para quem é trans. Eu sou militante desde os 15 anos e depois que eu comecei a me identificar como trans, eu fui sendo excluída dos grupos, de feminismo principalmente. Há um movimento no feminismo, chamado de feminismo radical, que não inclui mulheres trans, homens trans ou trans em geral nesses grupos de feminismo, porque elas acham que não está dentro ali da história delas. E acaba havendo essa diferenciação, acabam havendo dois grupos. Sim. A grande questão, na verdade, é que a gente, né, tem que sempre repetir isso. Não existe um feminismo, existem feminismos, né, vários. E justamente desde o feminismo radical, que não aceita nenhum tipo de participação masculina, até esse feminismo que também não aceita, né, as mulheres trans, né, os homens trans, por acreditarem que têm histórias de vidas e experiências diferentes. Mas mesmo que isso seja uma verdade, né, a condição de mulher sempre tida na sociedade como inferior. Né? Então eu acho que são lutas muito próximas. Ao meu ver, é ridículo essa separação, porque eu acho que cada pessoa tem as suas especialidades, né, as suas especificidades, na verdade. Tem o feminismo negro, o feminismo indígena, o feminismo branco, o feminismo de várias subjetividades que, obviamente, vão falar mais especificamente das suas pautas próximas. Mas por que esses feminismos não podem se unir em uma causa maior? Né? Essa é a grande questão. O uso do nome social ele foi um grande avanço, mas a dúvida é se ele funciona na prática, como teve o caso do Enem, que as pessoas puderam fazer o Enem usando o nome social, mas na hora que precisavam ir ao banheiro, tiveram que ir ao banheiro designado ao órgão sexual delas. Como é na prática? Nome social é uma coisa, a princípio, é uma ideia muito boa. Eu faço uso do nome social na minha instituição, fui muito bem recebida lá, mas o nome social é muito maquiagem. É meio que eles te dão a oportunidade de usar o nome que você quer na ata, mas você não pode usar o banheiro que você acha que você deve usar. Pessoalmente, o professor não preparado não se sente na obrigação de tratar da maneira que você quer. Documentos oficiais são com seu nome de registro. Toda oportunidade que um professor não preparado tiver de chamar pelo nome que você não quer, ele vai chamar. E o Enem, além da questão do banheiro, teve a questão da não preparação dos funcionários. As pessoas que estavam ali, elas não estavam preparadas para lidar com pessoas transgêneros. Foi um fracasso no nome social no Enem, e eu falo por experiência própria. O que é mais difícil de ouvir no dia a dia? Eu não diria nem difícil de ouvir, é difícil de ver. Eu acho que os olhares são os mais difíceis. É difícil uma pessoa olhar para você com repúdio, sendo que a pessoa nem sabe seu nome. É difícil você apanhar na rua por uma pessoa que sequer
trocou uma ideia com você, não sabe o que você pensa da vida, e essa pessoa lhe bate porque ela acha que você está infringindo o direito dela de ter uma visão limpa na sociedade. É complicado. Bem, debater gênero sempre é um pouco polêmico, né? Um pouco complicado para quem está entrando nesse mundo agora, mas eu acho que a grande palavra de ordem do debate de gênero é respeito. O que já estava falando, respeitar a diferença. Ninguém precisa aceitar, né, o que o outro é, apenas precisa tolerar e respeitar, né, o direito do outro, porque justamente nosso direito começa quando o outro termina. Né? Então eu acho que a grande questão é ler, conhecer, né? Tantas coisas aí que a gente busca conhecer, mesmo que a gente não aceite, que a gente não goste, a gente procura entender. Isso. O debate sobre a diversidade em geral traz muito a ideia de que temos o direito de amar a quem quisermos, mas o debate da transexualidade, ele traz o direito de ser quem você é. É uma coisa muito mais simples do que amar, sabe? É só o direito de ser eu mesma, e isso não está infringindo ninguém, e eu só peço que me respeite, porque eu respeito todo mundo e eu tô aqui para tirar as dúvidas. Não machuca você chegar e perguntar como a pessoa quer ser tratada. Totalmente válido. O que machuca é você chegar e tratar ela de uma forma que ela não quer ser tratada. Tá? Então, tirem suas dúvidas, vão atrás. Tem muitos debates na internet, para quem quiser. Tem escritoras que falam muito sobre isso. Então, informação não falta. É só você querer ir atrás, porque quando a gente quer saber sobre qualquer coisa, a gente consegue, né? Na internet hoje tem tudo. Então é só querer ir atrás, vai ter lá um pequeno coisa para você ler e se inteirar e fazer parte disso e ver que é um estigma criado pela sociedade que não vale a pena ficar menosprezando, nem ficar lutando contra isso, porque é uma realidade, é uma coisa que existe, a gente está aqui, a gente não vai mudar, a gente é do jeito que a gente é, independente da sociedade querer ou não.